em Jonas 2:2 na versão corrigida, ou seja, Bíblias em versões antigas. Esses versículos aí, não vai dar tempo para a gente abrir, que são muitos versículos, e eu vou estar colocando na internet depois para você baixar esse slide aí. Jonas foi tragado pelo quê? Na verdade, ele foi tragado por um grande peixe. Um grande peixe. E diz que Jonas, de dentro do peixe, ele fez o quê? Dentro do peixe, ele fez o quê? Ele orou a Deus. E na oração de Jonas, ele pediu a Deus o livramento. Aí depois que ele saiu, ele orou também. Ele tem lá um canto com a oração de Jonas depois que ele saiu. E nessa oração que ele fez, o que foi que ele disse? Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. O inferno que Jonas está falando aí era o quê? A barriga do peixe. E ele fala ali que aquilo ali era inferno. Entendeu? Isso é o que a Bíblia fala sobre inferno. Ou seja, inferno não é aquele lugar onde as pessoas ficam sendo punidas pelos seus pecados. O inferno é um lugar inferior. Um lugar onde Deus sepulta as pessoas. E no caso de Jonas, ele passou 3 dias sepultado dentro da barriga do peixe. E aquilo ali era o inferno, era o Sheol, que é o termo, né, hebraico. Em Mateus 16, Jesus falou que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, esse versículo aqui, quando eu lia ele primeiro, eu ficava pensando que Jesus estava querendo dizer o seguinte: que ele ia edificar a igreja dele e que o inimigo nunca conseguiria deter ela, o mal nunca conseguiria impedir que a igreja crescesse. Eu entendia mais ou menos assim, mas como eu fui entender sobre esse assunto do inferno, a conclusão que eu cheguei? Que a mesma coisa que aparece ali, inferno, que palavra é? Hades. A palavra Hades. Ou seja, essas palavras aí, porta do inferno, poderia ser substituída pelo quê? Porta da sepultura. Porque Hades e Sheol é sepultura. Jesus estava dizendo assim: eu edificaria a minha igreja e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. O que significa isso? As portas da sepultura nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Jesus estava dizendo assim, que quanto mais se matasse cristão, mais a igreja ia crescer. Porque o objetivo do inimigo era acabar com a igreja de que forma? Matando os cristãos. Está entendendo? As portas da sepultura significa que o inimigo ele ia abrir a porta do cemitério e pegar os cristãos e matar todos eles. Enterrar os cristãos e matando. Mas Jesus, nessa passagem aqui, ele está dizendo que quanto mais o inimigo matasse cristãos, ele não ia prevalecer contra a igreja de Deus. Ou seja, a igreja ia continuar crescendo, mesmo o inimigo matando cristãos e colocando eles aonde? No inferno? Aonde? Na sepultura. É isso que essa passagem está dizendo aqui. Aqui vamos entender o termo Geena, né? É uma palavra grega captada do termo hebraico Gehinom, que é uma figura representativa do Vale dos Filhos de Rinom, que eu falei para vocês. Aqui está uma foto de Jerusalém, onde mostra o Vale de Rinom. Ele fica aqui embaixo. Aqui está Jerusalém. Do outro lado de Jerusalém fica o Monte das Oliveiras. Então, de um lado ficava o Monte das Oliveiras, um lugar onde Jesus estava sempre, né? E do outro lado ficava o Vale dos Filhos de Rinom. Eu falei para você que esse lugar aqui é um lugar onde estava sempre o quê? Queimando, não era? Mas hoje está queimando ainda? Vocês podem ver aqui que não tem mais nada queimando aqui. Mas no tempo de Jesus, esse lugar aí queimava? Queimava. Porque estava sempre sendo colocado lixo, sempre sendo colocado cadáveres de animais, cadáveres de pessoas. Inclusive, corpos de pessoas crucificadas eram jogadas aí. E o de Cristo não foi jogado aí porque José de Arimateia e Nicodemos tomaram a frente e colocaram ele numa sepultura, né? Mas esse Vale dos Filhos de Rinom, ele estava sempre queimando. E essa palavra, Geena, está na Bíblia e alguns versículos
em que Jesus fala sobre ela aqui, ó. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Inferno aí é que palavra? Geena. Tanto a alma como o corpo. Algumas pessoas usam essa passagem bíblica aqui para dizer que o corpo vive separado da alma. A alma é uma coisa e o corpo é outra. Mas não é isso que Cristo está falando aqui. O que Cristo está falando nesse versículo aqui é acerca das duas mortes, que a Bíblia fala, da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é qual? A primeira morte é a morte que todas as pessoas passam na terra. E a segunda morte é qual? É a morte eterna, é a definitiva. Jesus está dizendo o seguinte: não temam aquele que mata você na primeira morte, mas temam aquelas pessoas que podem lhe matar tanto na primeira como na segunda, porque a segunda é definitiva. Quando ele fala aqui que não podem matar a alma ali está num contexto de salvação. Ou seja, não temam os que matam o corpo e não podem tirar a salvação de vocês, mas temam aquelas pessoas que podem matar vocês e também podem fazer vocês se perderem, lançando a alma de vocês ou lançando vocês no Geena, que aí o Geena é a figura de quê? Do Vale dos Filhos de Rinom. Eu estou fazendo aqui uma associação para mostrar a vocês que toda vez que aparece inferno na Bíblia, em nenhuma vez o inferno está associado a essa tradição que existe aí, de que é um lugar onde as pessoas ficam queimando eternamente. Até mesmo porque o Vale de Geena não está queimando hoje. Outro versículo: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar na vida, entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados aonde? No inferno. Ali a mesma palavra, Geena. A pessoa lê esse versículo e ela fica, tá vendo aí, Jesus está aí, está defendendo o inferno. Está falando que é melhor eu arrancar um olho do que eu ficar com o meu olho e ser lançado no inferno para ficar queimando eternamente. Aí tem esse complemento na passagem que diz assim: onde não morre o verme e nem o fogo se apaga. Eu coloquei aqui entre colchetes que isso é uma expressão o quê? Idiomática. Uma expressão idiomática. Nessa passagem, Jesus está falando a mesma coisa que ele falou na anterior. Que você pode, de repente, por causa de alguma escolha que você faz na vida, morrer, e aquela escolha que você fez errado também lhe fazer morrer na segunda morte. E que, sendo para você não morrer na segunda morte, você abra de mão daquela coisa, mesmo que seja um olho, mesmo que seja um braço, mesmo que seja uma mão, para que você